Olá, terceiro. A gente vai agora gravar para vocês a oitava aula de filosofia de 2026 a respeito do módulo 10 da apostila. Um, um tema, é um filósofo, né? O módulo 10 abrange um filósofo que é um tanto quanto complicado entender. Muita gente deixa de lado porque Leibniz, que é o nome dele, né? Gottfried Wilhelm Leibniz, né? É um filósofo que propôs algumas ideias são bem complicadas, tá? Ele é assim, o que eu vou fazer é passar um exemplo assim por cima, vou tentar ilustrar um conceito muito importante dele, que é o conceito de mônadas. Porém, nós vamos ficar na teoria, assim, bem na teoria, né? Na teoria rasa, que eu quero dizer. Se alguém se interessar bastante e tiver curiosidade, principalmente o pessoal que vai seguir a área de exatas, tá? A gente está em filosofia, mas eu tenho que lembrar vocês que esse filósofo foi um cientista do final do século XVII, começo do século XVIII, que propôs muitas das teorias de cálculo. Inclusive, existe uma disputa antiga, né? Eu até vi na apostila que parece que a disputa continua, sobre quem teria sugerido o cálculo infinitesimal, ou seja, da menor parte possível, resultante do cálculo derivado e do cálculo integral. E ficou uma disputa entre ele e o Isaac Newton, né? Aí parece que hoje em dia, pelo que eu li aqui, está solucionado parcialmente o conflito, que o Isaac Newton teria precedido o Leibniz em propor os cálculos e o Leibniz teria dado continuidade, teria aprofundado os estudos, tá? Pessoal, a gente pode comparar a teoria de Leibniz com as estruturas do universo, que naquela época era concebido como um desenvolvimento cronológico, né? Seria um relógio colocado em movimento por uma força maior, que seria Deus, seria o criador do universo. Segundo Leibniz, todos os objetos, todos os corpos, né? Não vamos falar de objeto aqui, senão a gente pensa numa caneta na órbita da Terra. Todos os objetos, eles teriam posições absolutas, ou seja, fixas, né? Elas não são relativas, porque o universo abrangeria tudo. Então, existiria um ponto de referência para se obter uma posição relativa. Então, os objetos estariam ou em permanente repouso, absoluto repouso, ou em absoluto movimento. Segundo Leibniz, o universo seria um vazio, né? Seria vamos comparar um pano de fundo infinito, né? Um fundo infinito, aonde os objetos teriam suas posições absolutas. Aí você vai argumentar, e as coordenadas? Que dependendo da posição que a gente está aqui na Terra, as coordenadas são diferentes. Isso, aqui na Terra, né? As coordenadas variam aqui. Ah, mas as coordenadas no espaço variam também. Mando como ponto de referência a Terra. Mas no espaço não existem coordenadas, porque não existem pontos fixos, pontos de referência. Seriam criações imaginárias, né? Seriam criações nossas, do ser humano, dos habitantes aqui da Terra. É um pouco complicado, né, de atingir esse conceito. Por isso que eu falei, só que eu não poderia deixar de citar Leibniz. Vocês vão ouvir falar de Leibniz, né? Mas vocês vão ouvir falar disso a vida inteira.
qualquer carreira que vocês sigam, certo? Tanto na área de filosofia, é muito importante a teoria das mônadas, como as unidades indivisíveis da criatura, né? Que seria uma parte do Criador, seria uma parte desse universo, estaria contida no fluido universal. Como vocês vão ouvir falar de Leibniz na matemática e na física, como predecessor de Isaac Newton, como o possível idealizador do cálculo infinitesimal das derivadas, o cálculo das integrais. É complicado tudo isso, gente. Como é que eu posso dizer? Abstrato, muito louco demais, bizarro, como vocês falam. Só que assim, é muito importante que vocês saibam. A teoria das mônadas, só para a gente passar rapidinho, diz respeito à unidade indivisível do universo. Ou seja, cada parte, cada corpo na natureza teria uma função pré-determinada, teria uma função e um lugar específico no universo. Essas mônadas não se comunicariam entre si, porém, elas são destinadas, elas já são criadas para cumprir Deus, né, pela entidade maior, pela entidade mais poderosa, pelo Criador, para cumprir a sua função no todo. Os músicos de uma orquestra são um bom exemplo. Cada um deles, tocando seu instrumento de sopro, ou de corda, ou de percussão, tem a sua partitura, referente ao seu instrumento, com as suas especificidades. Certo? Com os seus tempos de entrada, com a sua cadência, né, que a gente chama em música. Não é o tempo todo de uma sinfonia que você ouve o violino tocando. O violino toca aqui e acolá, na melodia, né, na harmonia, na composição. Por isso que todos têm a partitura. Porém, todos vão tocar aquela partitura no seu instrumento de acordo com uma composição, de acordo com uma música, de acordo com uma obra, né? Uma sinfonia inteira. O que seria essa sinfonia inteira? A predestinação. Né? Seria a pré-existência de uma função a ser cumprida por aquela unidade. Ou seja, o violino, o saxofone, o tímpano, os tambores, enfim, o próprio percussionista. Então, assim, complicado, concordo plenamente. Até inclusive meus professores achavam extremamente complicado Leibniz, né, como se fala em alemão. Mas é necessário que se tome conhecimento e se saiba esses princípios básicos que eu estou passando para vocês, tá? Agora, a gente falou a respeito de Leibniz e eu devo, nesse momento, frisar para vocês que o Leibniz foi um dos representantes mais fortes da corrente inatista da filosofia. O que é a corrente inatista, gente? A corrente contrária ao empirismo que a gente vem falando há muito tempo, até chegar em John Locke, até chegar em Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, com as suas tendências políticas, porém inatista também. Porém empirista também. O que o empirista afirma? Que todo e qualquer conhecimento adquirido pelo ser humano é proveniente dos sentidos, tá? Da experiência sensorial. Que a consciência do ser humano ela é originalmente uma folha em branco, né? O ser humano vem ao mundo. O inatista afirma exatamente o contrário. Porque para afirmar que a mônada, que a unidade indivisível, ou seja, o indivíduo ou os próprios objetos, as próprias formas na natureza têm a sua função predestinada, já determinada por um criador, ele tem que admitir, obrigatoriamente, forçosamente, que todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer forma, todo e qualquer objeto na natureza já vem
com as suas informações de ação, né, predestinadas. A gente vai ter, né, na filosofia, a corrente empirista, a corrente inatista e a corrente racionalista, que vai fazer uma espécie de uma junção do empirismo e do inatismo. Ou seja, você tem noção das coisas, mas você precisa da experiência para aperfeiçoá-las. O inatista defende que, lógico, nós não vamos chegar ao ponto de então quer dizer que o indivíduo nasce daquele jeito e não muda? Sim, ele muda, ele aperfeiçoa. Porque a corrente racionalista está aí para explicar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento, né? O caminho para a perfeição. Bem, o inatista tem que admitir, e admite e afirma que algumas características, alguns critérios já vêm com o indivíduo no nascimento. Quando ele é destacado do fluido universal, quando ele se torna uma parte do fluido universal, quando ele se torna um indivíduo, ele passa a ter identidade individual, ele tem algumas funções predestinadas. Nós não vamos entrar aqui no mérito de quais funções, mas eu vou deixar uma provocação para vocês pensarem e vocês refletirem. O livre-arbítrio, né? A decisão entre o que é bom e o que é ruim. Para nós, se nós pararmos para pensar, não parece que tem pessoas que já nascem sabendo o que é bom e o que é ruim? Podem até experimentar o ruim, né? O caminho mais difícil, mas como se já estivessem sabendo que aquilo não vai dar certo. Já outros não fazem a menor diferença entre isso, tá? Essa foi uma provocação só. Nós não vamos fazer juízo de valor aqui. Nós não vamos passar a julgar, né? A dar nome às características que já podem ter surgido com o indivíduo. Por exemplo, tendência à organização ou tendência à total desorganização. São provocações, tá, gente? A gente não se prolongar muito, pela atenção de todos vocês até esse momento, eu agradeço bastante, desejo a todos os bons estudos como sempre, e já deixo aqui um aviso que na atividade da semana que vem, nós vamos falar sobre Gottfried Leibniz, porém, nas questões eu já vou deixar as instruções sobre onde pesquisar e aonde procurar a resposta de cada questão. Ok? Gente, muito obrigado. Bons estudos a todos.